Quero dar boa noite para você que chegou agora, que não estava no início. Desejar a paz do Senhor sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre as tuas emoções, sobre a tua mente. Te convidar para agora ganhar, não gastar, ganhar esse tempo de meditação na palavra, esses próximos minutos, tentando entender aquilo que o Senhor tem para a tua vida, entender aquilo que é maior daquilo que a gente vê, que é tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos agora ganhar esse tempo na presença do Senhor, amém? A gente chega então a 2020, estamos em 2020. 20 anos já do século XXI, como passou rápido. Para alguns pensadores do passado, talvez a gente hoje já estivesse vivendo um pouco da vida que a gente viu no desenho Os Jetsons. Alguns de nós sabem que desenho é esse, não sei se você se lembra, se você chegou a conhecer, mas os Jetsons foram um desenho animado sobre uma família do futuro. Robôs eram os trabalhadores domésticos, haviam carros voadores, a comida saía de uma máquina após a pessoa desejar. Agora, hoje eu quero comer frango com batata frita, arroz e feijão, apertava um botão, a comida saía logo. Enfim, era o mundo do futuro vislumbrado pelos autores no ano de 1962. E o argumento do desenho se passa em 2062. Mas, ainda que não seja o ano de 2020, o que eles viam lá, que eles previam com o desenho, claro que era um desenho, ainda assim alguns pensadores entenderam que a gente talvez já estivesse hoje com carros voadores, com uma realidade tecnológica até mais avançada do que a gente tem e que já é muito avançada. Mas queria te perguntar pessoalmente, o que você pensava que estaria vivendo em 2020? Se você voltar no tempo, na sua mente, como é que você estava vendo esse ano? Será que você se lembra? É claro que a gente não vislumbra um ano específico, mas todos nós aprendemos a fazer planos de alguma forma, né? Alguns de nós, como a minha filha Carol, que está aqui comigo, ela é super disciplinada, planeja todas as coisas, os próximos passos, já está pensando na faculdade, enfim. Outros nem tanto. Mas de uma maneira geral, todos nós pensamos em como será o nosso futuro. Como seria então 2020 para você? Ele se parece com um 2020 real? Fala aqui para mim. Alguns de nós vivem agora, em 2020, ou viveram lutas inesperadas na vida. Ninguém planeja olhar para frente pensando, eu vou ter um câncer, mas você sabe que a minha casa, a minha família passou o ano de 2020 e o de 2019 enfrentando a realidade do câncer na vida da Ana. E é claro, por mais que alguns pensadores como Bill Gates tenham avisado que uma pandemia era algo muito real e muito próximo de acontecer alguns anos atrás, ninguém imaginava que passaria metade do ano de 2020 enfrentando essa pandemia. Uma pandemia que ainda não acabou. Mas sabe o que mais me assusta? A mim, pelo menos. É como nós chegamos em 2020 tão divididos em nossa sociedade. E eu não estou falando do Brasil apenas, eu estou falando do mundo. Nós estamos vivendo um momento de divisão no planeta. Todas as previsões, e agora eu não falo de um desenho animado, mas todas as previsões de estudiosos dos nossos tempos apontavam sempre para uma sociedade mais justa, mais unida, trabalhando menos, trabalhando em coisas mais elevadas e não trabalho repetitivo, com mais tempo para o lazer. E a gente chega em 2020 em um momento crítico de enfrentamento de uma pandemia, divididos. Quando a gente deveria estar unido como um exército para enfrentar esse inimigo comum, a gente está desunido, brigando entre nós. Angustiado com essa situação, eu iniciei alguns meses atrás uma série de mensagens sobre o amor. O amor conforme revelado pelo Senhor na palavra, a partir do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Se você quiser conhecer o conteúdo no canal da igreja, há uma playlist com todas as mensagens sobre essa série, sobre o amor.
Mas eu fiz isso porque eu entendo a partir do Evangelho e de toda a mensagem que o Pai revelou em Sua Palavra, que esse é o caminho para estarmos juntos. Esse é o caminho para a gente, como irmão e irmã, viver em torno do mesmo objetivo, que é trazer o reino de Deus como realidade entre nós. Viver o reino de Deus de uma forma plena e dessa forma nos tornarmos semeadores desse reino por onde andamos. E a última mensagem daquela série, há 3 domingos atrás, tratava do encerramento, falando sobre o amor em relação à fé e à esperança. Então, a partir dessa última mensagem da série, eu me vi querendo continuar a pensar em como nós podemos enfrentar os nossos dias, como nós podemos nos portar diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, que eu e você enfrentamos nos nossos dias. E hoje, então, eu quero iniciar uma nova série de mensagens, uma nova série para que possamos meditar naquilo que a palavra tem disponível a nós para vivermos esses dias, e eu quero iniciar com o tema para essa série: a vida na fé. A vida na fé. E como vida na fé, eu quero apontar para essa vida que vive de acordo com o ensino de Jesus e que se sustenta não pelo que vemos, pelo que podemos tocar, mas pelo que cremos, pelo que esperamos. Vida na fé, como uma vida que vive em obediência a Jesus, mas não pelo que se vê, mas pelo que se crê. Amém? E a pergunta que talvez você possa estar fazendo enquanto eu declaro esse desejo dessa série é, talvez, como essa vida pode me ajudar a viver os meus dias? Com todas as suas lutas, com todas as suas adversidades, com toda essa divisão que nós enfrentamos, como eu disse no início. Talvez você seja até mais específico. Como essa vida na fé pode me ajudar a passar os meus dias com as minhas lutas pessoais, seja no casamento, na criação de filhos, no trabalho, nas relações pessoais, nos projetos da minha vida. Ou, quem sabe você é ainda mais específico, como essa vida pode me ajudar a viver os dias da falta de emprego, da falta de dinheiro, para alguns da falta de saúde, da falta de amor, no meio de uma violência que pode ser doméstica ou a das ruas, no meio dos tiroteios, no meio das discussões, no meio dos debates infinitos. São perguntas importantes. E de verdade eu espero que você sempre tenha coragem de fazer perguntas importantes. E eu quero te desafiar a guardar essas perguntas aí com você. Eu quero tentar respondê-las enquanto nós meditamos. E para começar essa jornada, eu gostaria de meditar com vocês de uma maneira muito simples, no texto do apóstolo Paulo, conforme está ali na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Está aí projetada na tua tela. Diz assim: meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, a Igreja do Senhor, através da pena do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero ler novamente, preste atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O capítulo 12 dessa carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma característica muito especial. É um momento de transição no pensamento de Paulo enquanto escrevia aquela carta.
Até aqui, até o capítulo 11, ele vinha tratando da doutrina de uma maneira mais ampla. Mas aqui ele começa a tratar da prática, da ética que deve surgir por causa daquela doutrina que vinha tratando até então. Nas palavras de John Stott, Paulo passa da exposição para a exortação, do evangelho para o discipulado cristão. Paulo passa do fundamento para a vida fundamentada na fé. E é essa a primeira coisa que nós devemos ter em mente quando falamos de uma vida na fé, que pode nos ajudar a passarmos por dias como os nossos. É uma vida fundamentada em Cristo. A vida na fé que pode me ajudar e te ajudar a passar dias como os nossos é uma vida fundamentada em Cristo. É essa vida na fé que eu quero meditar com vocês. E eu creio fortemente que essa vida é a saída para a gente, porque é uma vida fundamentada em Cristo. É uma vida que está disponível para aqueles que reconheceram o senhorio de Jesus. É uma vida para aqueles que reconheceram ao Senhor como Filho de Deus, ou seja, é uma vida para aqueles que foram convertidos ao Senhor pelo Espírito Santo. Uma vida para aqueles que foram convertidos ao Senhor pelo Espírito Santo. Calvino chega a dizer, e eu quero projetar aqui, para você acompanhar comigo, que revelar entusiasmo pela ordenação de nossa vida seria em vão se primeiro não demonstrarmos que a origem de toda a justiça do homem deve ser encontrada só em Deus e em Cristo. Isto é o que significa levantar os homens dentre os mortos. Esta é a principal diferença entre o Evangelho e a filosofia. Preste atenção nisso. Esta é a principal diferença entre o Evangelho e a filosofia. A vida na fé, que vai nos ajudar a vivermos, meu irmão, minha irmã, é essa vida que pode nos dar tudo o que precisamos. Tudo o que nós precisamos para enfrentar todas as nossas lutas. Preste atenção nisso. Mas é uma vida de fé em uma pessoa específica. É uma vida que está fundamentada em alguém, em um evento específico da história e na presença de alguém nesse evento específico da história, que é Jesus, o Filho de Deus. Resumindo, é uma vida para todos os que o receberam. Tentar aplicar essa vida àqueles que não receberam não tem sentido. Tentar viver aquilo que Paulo vai falar a partir desse capítulo 12, que ele abre dizendo: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tentar viver isso, viver capítulo 12 sem todo o resto, sem tudo que Paulo veio tratando até o capítulo 11, é em vão. Seria filosofia, mas nós queremos tratar de uma vida fundamentada no Evangelho, uma vida que é fundamentada em Jesus. Ou seja, tudo que nós podemos encontrar de orientação na palavra para uma vida plena e real de fé só pode ser vivida dessa forma, pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus. Assim, eu não tenho a menor dúvida para responder sim para aquelas tuas perguntas lá no início, para aquelas possíveis perguntas, a todas elas. Todas as perguntas que você possa ter, eu posso dizer sim. Essa vida da fé pode e nos ajuda a passar os nossos dias. A vida da fé cristã pode dar as respostas para todos os problemas das nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, eu sei que é uma afirmação grandiosa, mas eu a faço na fé. Ela pode dar todas as respostas para perguntas que eu nem imagino que você tenha no teu coração. Mas eu preciso afirmar nesse primeiro momento, preste atenção, é uma vida fundamentada na fé, não na certeza, não no método científico, mas na fé. E fé em uma pessoa específica, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! Então, se você que me assiste agora puder prestar atenção um pouquinho aqui, olhe para mim. Para você, Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Tua esperança está nele. Para você, Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, tua esperança está nele. Se sim, não tenha a menor dúvida. A vida na fé vai te conduzir
em todos os momentos da sua vida, porque é uma vida conduzida por Ele mesmo. Aleluia! É uma vida que é conduzida pelo próprio Jesus. Mas se você ainda não crê dessa forma, o mais importante para mim agora é te dizer o seguinte: olhe para Jesus, ouça aquilo que Ele disse nos Evangelhos, ouça aquilo que Ele disse através do Espírito Santo em toda a Bíblia e busque. Busque-o enquanto se pode achar, enquanto ele se permite ser achado. Porque a vida plena nele, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, somente nele há vida verdadeira e plena. Talvez você esteja andando de um lado para o outro há muito tempo na sua vida, talvez muitos anos, quem sabe por toda a vida, procurando lá, procurando cá, procurando ali, acolá. Mas quem sabe hoje não é o dia que Jesus te chama pelo nome. Ele sabe o teu nome e te diz: vem comigo, me deixa conduzir a tua vida para o melhor lugar possível para você, que é ao lado do teu Pai, Criador de todas as coisas. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, como disse Jesus tantas vezes. Deixa Jesus se tornar Senhor e Salvador da sua vida. É somente aí que toda essa vida de fé que nós vamos falar daqui em diante vai fazer sentido para você. Tentar viver essa vida sem receber a Jesus é em vão. Segunda coisa que devemos ter em mente, então, está na segunda parte do verso 1, que eu quero projetar aqui. A segunda coisa que devemos ter em mente é essa segunda parte, a parte B do verso 1, quando Paulo diz assim: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente não pode perder de vista que quem está escrevendo é um judeu. E está escrevendo em um tempo em que os sacrifícios de animais ainda aconteciam. Todo judeu era ensinado que deveria se apresentar diante do sacerdote com animais que seriam oferecidos como sacrifícios por seus próprios pecados. Aquele animal substituiria a ele mesmo, o pecador, morreria em seu lugar para que seu pecado fosse aplacado. Não era um sacrifício perfeito porque era sempre necessário ser renovado. Novos pecados, novos sacrifícios. Agora nós estamos no momento do Evangelho. Paulo está tratando isso a partir do evento Jesus, a partir do acontecimento Jesus, a partir da encarnação de Jesus, de sua morte e ressurreição. E ele então se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista o chamou. Seu sacrifício foi o final. Nele todos os pecados são perdoados. Não é mais necessário um novo sacrifício a cada pecado. Na morte de Jesus todos os pecados são perdoados. De novo, pecados daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Não há mais mortes necessárias. Por isso Paulo fala de um sacrifício que é vivo. Um sacrifício vivo, mas há um princípio do sacrifício presente aqui. E esse princípio é de que o sacrifício nos leva a perder a vida, no sentido de controlarmos e termos posse sobre ela. Quando Paulo fala sobre um sacrifício, Paulo fala sobre uma doação, e ele vai detalhar isso melhor na carta de Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, quando ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E que então isso significa para essa vida na fé que eu quero meditar com vocês? Que agora não são os meus desejos que importam em primeiro lugar.
Não é a minha forma de ver o mundo que deve me orientar, não é a minha ética pessoal, aquilo que talvez eu possa ter aprendido por toda a vida, desde a minha criação. Não são os meus valores que me orientam. Eu morri no batismo, mas eu renasci em Cristo. Eu nasci de novo, do Espírito, e agora a vida que está diante de mim é a vida de Cristo. A vida que está diante de mim é a vida de Cristo em mim, aleluia! Sua vontade, seu caráter, seus valores. Ou seja, vida na fé é vida que morre para renascer. Vida na fé é vida que morre para renascer. Vida que deixa para trás os valores do mundo para adentrar nos valores do reino de Deus. E na maioria das vezes esses valores não se parecem em nada com os valores que estão ao nosso redor. A vida na fé é a vida daquele que vive com Cristo, naquele em que Cristo vive dentro. E é ter a mente de Cristo, como Paulo vai ensinar na primeira carta aos Coríntios. É pensar como Cristo, é desejar como Cristo, é valorizar o que ele valoriza, é desejar o que ele deseja. Esse é o sacrifício vivo. Morrer para que Cristo viva em mim. Morrer para renascer nele. O nosso problema, talvez o nosso problema é que parece que muitos de nós recebem a Cristo, mas continuam com seus valores pessoais. Quem sabe muitos deles, muitos de nós, tenham famílias cristãs de origem e pensem que seus valores já estão adequados. Isso realmente pode acontecer, ter esse pensamento, mas todos nós precisamos rever nossos valores, desejos, nossa visão de mundo constantemente. Porque é muito fácil, meu irmão, minha irmã, é muito fácil se alinhar ao que eu vejo todo dia, ao que é bombardeado em minha mente. Por isso cantamos, enche a sua mente com a realidade de Deus, porque é muito fácil eu ser bombardeado em minha mente com toda essa máquina da propaganda do mundo, ter os meus valores alterados daqueles que são os valores do reino. Essa propaganda que usa diversas ferramentas para nos moldar todos os dias, moldam os nossos valores e desejos e nós nem percebemos isso. Só vamos ficando mais parecidos com esses valores do mundo e perdendo de vista os valores do reino. Mas Paulo fala então de sacrifício, de entrega, de renúncia. Paulo fala de ser direcionado por Jesus e sua palavra. E essa decisão é feita todos os dias, preste atenção nisso. Todos os dias eu e você estamos diante de decisões que precisam ser feitas. E nós precisamos escolher com qual valor eu vou tomar essa decisão. É o valor de Jesus? É um valor que ele ensina no Evangelho? É um valor que seu Espírito ensina na palavra? Morremos realmente ou continuamos a viver com os valores que tínhamos antes de receber a Jesus? Se pensamos da mesma forma que antes, preste atenção nisso. Se não houve mudanças nas nossas vidas, na forma como vemos e avaliamos o mundo, nós precisamos buscar ao Pai em oração para entender melhor o que se passa em nossos corações, porque a vida cristã é vida de sacrifício vivo, vida daqueles que morreram para renascer em Cristo e assim ter a sua mente, ter os seus desejos e seus valores. Amém? O que aponta para a terceira coisa que nós precisamos aprender aqui nesse texto. Nós aprendemos que a vida na fé é a vida daqueles que receberam a Cristo. Aprendemos que é a vida daqueles que têm a mente de Cristo. E precisamos aprender um pouco mais aqui, naquilo que Paulo fala na primeira parte do verso 2 do capítulo 12. Da seguinte forma: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa mudança de valores, essa morte para uma nova vida em Jesus é tão importante que Paulo acrescenta: não tenham a mesma forma que este século. Pastor Eudine Pitts, na sua palavra, vai dizer, na sua paráfrase da Bíblia, vai dizer: não se ajustem demais à sua cultura do mundo, a ponto de não poderem pensar mais. Quando nossa cultura pessoal ou do nosso grupo está muito parecida com a do mundo, meu irmão, minha irmã, a gente precisa desconfiar. Há coisas boas no mundo, é claro que há. A criação
é obra do mesmo Deus que nos formou. A beleza, há traços do Senhor em tudo, sua graça comum, na visão dos reformadores, ela alcança a todos, todos. Mas nós nunca podemos perder de vista o ensino de Jesus sobre quem é o príncipe desse mundo, quem é o príncipe desse século. Há um inimigo usando a mente, os corações, as forças, o dinheiro, a inteligência, os sentimentos, enfim, usando tudo que tem à sua disposição de todos os homens e mulheres que não são nascidos de novo. Paulo vai falar na carta aos Efésios sobre os dominadores desse mundo tenebroso, sobre as forças espirituais do mal. E o trabalho constante, incansável, sem noites de sono desses seres é gerar uma cultura com valores que em nada se assemelham ao reino de Deus. São inimigos de Deus e nossos inimigos, presta muita atenção nisso. São inimigos de Deus e nossos inimigos, por isso Paulo instrui. Para uma vida de fé transformadora, eu e você precisamos constantemente de transformação que renova as nossas mentes. E o verbo que ele usa aqui é no presente, não é no passado. Transformaram lá de uma vez por todas, não é no futuro, vocês ainda vão transformar, mas é hoje, agora, todo dia. Todo dia eu preciso apontar minha vida, apontar todo o meu ser para essa realidade, para esses valores de Jesus e do seu reino. Uma vida plena na fé é vida de constante transformação, guarde isso. Uma vida plena na fé é vida de constante transformações. Você quer resposta para os nossos dias? Você quer resposta para os teus dias? Quer aprender como viver bem mesmo no meio disso tudo? Eis a vida de Jesus para nós, a vida na fé. Uma vida que demanda transformação e renovação constantes, que sabe que precisa disso para experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quem sabe nosso problema não é tentar viver essa vida com os valores do mundo e não do reino. Quem sabe não seja esse o nosso problema. É como a definição que a gente vê em alguns lugares sobre loucura, que é tentar alcançar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Imagine um cozinheiro que quer fazer, por exemplo, aquele risoto e nunca consegue. Sempre falta alguma coisa para ele. Mais sal, mais queijo, menos azeite, sempre sente falta ou sente que há demais algum elemento para melhorar a receita, mas ele, em vez de mudar a receita, continua com a mesma receita. Depois de um tempo, volta a fazer aquele risoto, pega a mesma receita, faz de novo e de novo, no final, ao experimentar, pensa, está faltando isso, está sobrando aquilo, preciso colocar mais isso, mas nunca muda a receita, nunca altera para colocar mais ou menos sal. Sempre volta para o mesmo prato. Será que eu e você não estamos vivendo um pouco assim? Queremos que nossos casamentos sejam melhores, por exemplo, mas continuamos vivendo da mesma maneira. Reagimos da mesma forma, falamos no mesmo tom, as mesmas palavras, brigamos pelas mesmas coisas, nunca oramos ou então oramos pedindo as mesmas coisas que talvez não sejam as mais importantes e pior, sempre queremos que a mudança seja no outro e não em nós mesmos. Presta atenção, a vida na fé é vida de constante transformação e renovação da mente, não do outro apenas, mas principalmente da minha vida, da nossa transformação pessoal. Preste atenção. Nós temos inimigos no controle de boa parte dos valores do mundo. Inimigos sutis e astutos. Porque muitas vezes suas estratégias são claramente contra os valores do reino. Claramente elas apontam para aquilo que não condiz com o que o nosso Senhor deseja para nós. Mas há momentos em que essa sutileza e esse ardil nos engana. São aqueles momentos que tudo parece tão de acordo com os valores do reino. Momentos em que parece que tudo é de acordo com o reino. Você lembra da tentação de Jesus no deserto? Como o inimigo, como esse mesmo inimigo usou a própria palavra de Deus para tentar convencer a Jesus. Que coisa impressionante. A sua própria palavra, porque Jesus é Deus, sendo usada para enganá-lo. Se o inimigo fez isso com Jesus, imagina o que fará conosco. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nos ardis e na sutileza daquilo que se coloca como valores do reino para nós.
Há um outro exemplo muito importante, há um outro momento muito importante sobre isso que eu gostaria de trazer aqui. É o momento em que Jesus alimenta uma multidão, que está aqui relatado no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 11 até o verso 15, diz assim o evangelista. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quero ler de novo esse verso. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A gente fica pensando, puxa, como fizeram isso? Mas presta atenção aqui comigo, não era esperado isso? A gente olha daqui de onde a gente está na história, com todos esses acontecimentos já escritos, os resultados já conhecidos, e a gente pode pensar, mas como eles estavam enganados, não é? Puxa, como eles queriam fazer de Jesus o rei? Mas vamos lá. Será que nós faríamos diferente? Acompanhe aqui comigo. Era uma cultura monoteísta, vivendo no meio de um panteão de deuses. Um povo que já havia sido grande, poderoso, vivendo sobre o domínio de um outro império, e de um império pagão. Eram explorados com seus impostos e provavelmente pobres com essa realidade. Aí eu fico me perguntando, será que nós não pensaríamos da mesma forma? Será que a gente não pensaria assim? Está diante de nós alguém que é maior que os profetas, mais poderoso, como é que ele transforma 5 pães de forma a alimentar essa multidão e ainda sobrar 12 cestos? Certamente ele poderá nos salvar desse domínio horroroso. Nosso Deus não deve estar gostando desse império idólatra nos comandando, vamos fazê-lo rei. Eu não tenho dúvida de que talvez eu e você lá pensaríamos assim. Mas veja o que Jesus fez no verso 15. Retirou-se sozinho para o monte. Sozinho para o monte. Se afastou do poder para orar. Orar e não tomar o poder. Sozinho e não com a multidão lhe levando sobre os ombros. Em outro momento, também no Evangelho de João, que eu quero projetar aqui também para você, há também um acontecimento importante. Jesus, diante de Pilatos, ali no Evangelho de João, capítulo 18, verso 36, dando a seguinte resposta para Pilatos. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora o meu reino não é daqui. Como o inimigo pode ser sutil, meu amigo, minha amiga, como o inimigo pode nos enganar. Como precisamos de transformação e renovação constante das nossas mentes. Como precisamos dessa vida na fé, como precisamos dela para viver dias como os nossos. Assim como os nossos antepassados precisaram dessa vida para enfrentar as lutas e desafios dos seus dias, nós também precisamos. Precisamos entender que é uma vida disponível aos irmãos, como Paulo diz. Aqueles que já entenderam que uma vida baseada em Jesus é aquela vida que tem Ele como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos entender que é uma vida que morre para encontrar a verdadeira vida. É uma vida que vive com Jesus e para Jesus, imersa em seus valores e não nos nossos. E finalmente é uma vida que demanda transformação e renovação todos os dias. Viver na vontade de Jesus vai demandar isso. Todos os dias novas ciladas são colocadas diante de nós, pessoalmente e corporativamente como igreja. Algumas dessas ciladas são fáceis de percebermos, outras nem tanto.
Você quer viver essa vida, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo? Quer experimentar algo especial, verdadeiro, infinito e eterno? Algo que dê sentido a essa sede de permanência que todos nós temos. Algo que possa te ajudar a entender o mundo, a você mesmo, e te levar então a uma paz verdadeira. Porque é essa oferta. Paulo termina dizendo que tudo isso é para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Não são promessas maravilhosas? Mas não termina aqui. Algo pode ser bom, agradável e perfeito, mas pode passar. Pode terminar amanhã, ou quando os nossos olhos se fecharem naquele dia em que todos nós vamos enfrentar. Mas a promessa é que nós podemos, vivendo dessa forma, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e perfeita e agradável vontade daquele que é infinito, daquele que é eterno, aleluia, com quem eu e você, em Jesus, passaremos toda a eternidade. Vida da fé, vida que experimenta a boa, agradável e perfeita do Deus eterno, agradável e perfeita vontade do Deus eterno, perdão. Vida que experimenta de forma plena essa realidade dos valores do reino. Vida fundamentada no senhorio de Cristo. Vida que se transforma e se renova diariamente. Vamos juntos. Vamos juntos experimentar essa realidade. Eu quero muito viver isso. E tento todos os dias, e é todos os dias mesmo, meu irmão. Eu caio, desanimo, perco a esperança, vejo as situações ao redor, vejo as notícias, as informações e muitas vezes quase perco a esperança, mas todo dia eu levanto, busco a presença do meu Senhor e Ele me renova. Suas misericórdias se renovam sobre a minha vida e Ele me enche de novo de esperança, porque isso é vida na fé, é vida que crê e não somente vida que vê. É vida que espera no Senhor Jesus. É vida que sabe que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É vida que sabe que Ele vai inaugurar um novo tempo quando Ele vier nos buscar. É vida que sabe que Ele vai fazer nova todas as coisas. É vida que sabe que Ele está criando, que Ele vai criar novos céus e nova terra. É vida que sabe, pela fé, que nele está o sentido da vida. Aleluia. Vem comigo viver essa experiência. Vem comigo encontrar essas respostas. Vem comigo, porque foi para isso que Deus te fez. Foi para viver essa vida. Por isso nós não encontramos paz fora de Jesus. Podemos procurar à vontade, mas somente nele. Somente na vida dele em nós podemos encontrar essa paz e as respostas para todas as nossas perguntas. Que você, meu irmão, minha irmã, viva com essa realidade. Vamos juntos viver essa caminhada. Vida na fé. Eis o desafio para mim e para você. Eis o desafio para uma vida plena e real. Aleluia. Aleluia.